Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e hoje temos casa cheia, né, Márcio? É quase um quarteto de Liverpool, né? É quase os Beatles aqui. Mas Beatles hoje não é exatamente. Eu sou o Paul McCartney. Bom, já falei o Márcio Gomes, Ana Alessia tá de volta, tudo bom, né? Tudo bom? Luiz Gonzaga Lopes, finalmente, né? Estreiei no podcast, olha. Conseguimos eu juntar. tava tentando, esse é o meu grande upgrade do ano. Bom, tá todo mundo aqui porque a gente hoje vai falar de um dos filmes mais aguardados aí do ano, principalmente pelo Márcio, que é... Hoje é o dia do Márcio, hoje é... Vai que é tudo. A gente hoje vai falar de Um Completo Desconhecido, que é um filme sobre alguém que não é nada desconhecido, que é a cinebiografia do Bob Dylan. Mas exatamente de um período ali, né? Do começo da carreira dele até o momento em que ele fica elétrico, né? Fica elétrico. Tipo o vilão do Homem-Aranha. Inclusive, o primeiro título do filme seria Going Electric, né? Aí depois eles o livro no qual ele é baseado é Dylan Goes Electric. E aí eles mudaram pra Complete Unknown, né? Que também é trecho de música. O filme estreia agora dia 27 de fevereiro, tem uma porção de indicações ao Oscar, inclusive melhor filme e melhor ator para o menino Timothée Chalamet, e dirigido pelo James Mangold, que já fez uma cinebiografia musical também de um personagem que curiosamente está nesse filme, que é o Johnny Cash. Aquele Mangleverse. Johnny June é dele. Tem um outro filme mais antigo dele que eu gosto bastante, que é o Copland, com o Delírio, Stallone, isso, bem antigo. Antigo não, nos anos 90 ali. Tem Garota Interrompida, que é dele, né? Também, e pra galera mais nerdola, ele é o diretor do Logan também, né? Também conhecido como Wolverine sério. Mas sem mais delongas, né? Porque hoje temos casa cheia, vamos subir a trilha e vamos logo para a discussão. Buenas, vamos lá então. Completo Desconhecido chega aos cinemas, como eu disse, agora dia 27 de fevereiro. Há tempo de ver antes do Oscar, né? Quem quiser ver todos os filmes do Oscar, todos vão ter, de alguma forma ou de outra, chegado aqui, né? Os últimos dois é o Completo Desconhecido e o Nickel Boys, que tu disse que chega 27 no Prime. Então todos os outros, alguns inclusive já estão nos serviços de streaming. O Duna já está no Max, o Mubi, o Substância está no Mubi, o Wicked está para aluguel e eu acho que os outros todos já estão no cinema, né? Daí. Ou chegando, né? Ou perto disso. O Ainda Estou Aqui, acho que a Globoplay só está esperando passar o Oscar, né? Mas ainda está no cinema. Ainda está no cinema, Buenas, vamos lá então. Como eu disse, Completo Desconhecido é uma cinebiografia do Bob Dylan no começo da carreira, antes mesmo dele ser conhecido, quando ele realmente era um completo desconhecido, e traz, além do Timothée Chalamet no papel do Bob Dylan, também o Edward Norton no papel o Márcio vai me corrigir aqui se eu errar os nomes, tá? Do Pete Seeger, a Mônica Bárbaro no papel da Joan Baez, a Ellie Fanning, que é uma personagem real, mas eles trocaram o nome, né? É a Suzy Rotolo, que foi a namorada do Dylan, tá na capa do Free Willy, mas ali é Sylvie, né? Isso, que o Dylan pediu pra trocar o nome dela, porque enfim, não é uma figura pública. E ela morreu já também. Tô tentando ver aqui o Scott McNairy faz o Woody Guthrie. Tô tentando achar aqui o nome do rapaz que faz o Johnny Cash, mas não tá aqui nessa primeira parte. É o Boyd Holbrook, que fez Narcos, fez um monte de série televisiva. Respondido então. Buenas, não vai ter muito spoiler hoje, porque é uma história real e todo mundo sabe que o Dylan ficou elétrico, né? No caso, a música dele. Então, acho que hoje tá mais livre pra gente falar assim, sem amarras. Vai, Márcio, chegou o teu dia. Pois é, esse é um filme que eu tava preocupado, na verdade, desde que anunciaram que iam fazer o filme.
não só pela qualidade do filme, se o filme ia ser bom ou não, se ia ser fiel à biografia ou não, mas tinha medo que fosse uma vergonha, sabe? Aqueles filmes que são tão ruins, assim, que tem vergonha de ver, né? Pois é isso, né? Bohemian Rhapsody menos, embora tenha vários problemas. Então a minha preocupação era essa, né? Não era nem que eu queria que fosse um grande filme, mas que não passasse vergonha. E eu acho que o Mangold consegue, assim. Não é um filme 5 estrelas, né? Digo que não é o melhor filme do ano, né? Não sei se vai ganhar o Oscar ou não, porque aí depende de outras questões, né? Não só a qualidade do filme. Mas é um bom filme, é um filme que faz jus à história ali, ele obviamente mexe com algumas informações, condensa algumas coisas, né? Mas ele faz de uma forma bastante linear, ele conta bastante a história, desde o Dylan chegando em Nova York, ali, conhecendo o Woody Guthrie, daí tocando lá nos bares do Greenwich Village ali, conhecendo os caras da música da cena folk e chegando ao estrelato, assim. O filme é baseado, como eu comentei antes, no livro Dylan Goes Electric, se eu pegar o nome do cara, do autor aqui, Elijah Wald, né? E é um livro que, ele é um pouco diferente do filme, embora ele tenha sido base do filme, né? Porque o livro conta mais a cena do mundo folk ali, conta a história do Pete Seeger, né, e toca no Bob Dylan quando o Bob Dylan entra na história, mas não pega muito a história pessoal do Bob Dylan, mais o Bob Dylan em relação às músicas, assim. E esse é um filme que o Bob Dylan chegou, e o Bob Dylan, que eu digo, tudo que cerca o Bob Dylan, o time Bob Dylan, chegou e começou a oferecer, baseado no livro, né, começou a oferecer a história para ver se alguém queria pegar. A Disney acabou pegando, né, pela Searchlight ali, e botaram em produção. Logo que o Mangold fez o primeiro roteiro e entregou pro pessoal do Dylan, eles mandaram refazer, não gostaram, porque o filme era muito focado na vida pessoal do Bob Dylan. Eles queriam que fosse mais da música, menos a vida pessoal. Só que daí dá a Covid. E da Covid a turnê do Dylan para. E quando a turnê do Dylan para, o Dylan lê o roteiro. E gosta. Ele não tinha lido, então. Ele não tinha lido. E ele gosta do roteiro. E daí o time do Bob Dylan tira o time de campo, né? E eles dão o sinal verde e o filme rola. E o filme é muito isso, assim. Ele é um filme que ele conta a história do Bob Dylan, não só pela perspectiva do Bob Dylan, mas das pessoas que estão em volta. E como essas pessoas e o mundo folk se relacionam com o Dylan. É um filme que tem muita música, me surpreendeu a quantidade de música. A cada, 5 minutos tem alguém cantando, né? Pra quem gosta, né, desse tipo de música, como é o meu caso, ou conhece as músicas, é muito bom. Quem não gosta, eu não sei se não vai quebrar muito, é como um musical, só que ele não é musical porque as pessoas não ficam dançando do nada, as pessoas pegam o violão e tocam, né? Então tem todos esses pormenores, até a chegada, que é o grande, que nem o Mangold falou em umas entrevistas, que é o grande dia de ação de graças, né, que a família briga, o cara vai lá e faz um grande discurso, xinga todo mundo, que é o festival de Newport 65, né, onde aí o Dylan vira elétrico, no caso, né, ele já tinha virado elétrico antes, na verdade, né, ali é mais ele apresentando para o grande público folk as músicas de rock and roll dele, deixando o passado folk para trás, assim. E eu acho que eu vou parar por aqui um pouquinho para a gente poder falar mais e até deixar a Ana e o Gonzaga dar a opinião. Mas no geral eu gostei, acho que o filme é bastante divertido. Eu acho que falta alguma coisa porque parece que ele tem um grande ápice no final, mas ao longo dele não tem grandes momentos de tensão. Assim, o meu filme meio que desenrola meio narrativamente, tem as relações deles com as pessoas em volta, os personagens femininos, que é o caso da Sylvie, que é a Suzy, ou a Joan Baez, tipo a relação delas com o Dylan. Mas elas são personagens que não são tão desenvolvidos, assim, então tu não tem aquela coisa, tipo, me identificar muito com o Dylan, quero que o Dylan fique com fulano ou com Beltrana, tipo, acaba não entrando na história, assim. E aí a parte final, sim, onde tá toda aquela convulsão lá do Festival de Newport 65, aí sim é o momento mais que tu tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, meio que te empolga um pouco. De resto, eu acho que é mais filme pra tiozão, né, que gosta do Dylan, né, o que tem interesse nessa época, assim, que vai curtir mais. O resto do pessoal talvez vá pelo Timothée Chalamet, que é o grande movie star do nosso tempo, né? E era uma grande dúvida ele nesse filme, né? Pois é, eu acho que ele não só cumpriu um papel, tipo, a gente pode até, o Carlos, eu sei que não gostou tanto dele, eu gostei mais da Mônica Barbaro como Joan Baez do que ele, ou até o Edward Norton, mas eu acho que ele não tá mal, acho que ele faz um Dylan ok, assim, mas o lance dele é que eu acho que ele elevou o status desse filme, assim, especialmente na proximidade do Oscar, ele incorporou... Em termos de produção. Não só em termos de produção, de como ele vendeu o filme, né?
Tipo, ele foi em várias... Sim, mas eu digo fora do filme. Fora do Não filme. dentro do filme. Fora do filme. Ele pegou a ideia, tipo, ele representou várias vezes, ele é fantasiado de várias etapas da fase do Dylan, né? Ele ia, Chegou de moto. chegou de moto. Daí tem uma que ele faz, uma que o Dylan tá disfarçado com cabelo loiro e o Dylan se disfarça pra ninguém conhecer. Sim, Então, ele sim. foi com uma versão dessas. Ele foi no Saturday Night Live e cantou 3 músicas, né? No filme, todos eles cantam e tocam, né? Isso. Inclusive o Edward Norton toca, né? Toca. E o coisa também, Também. né? O Chalamet toca. Eu ia falar também uma coisa exatamente disso da trilha ser tão musical. Por exemplo, eu fiquei até o final dos créditos e depois fiz um cotejo assim mais ou menos mental, porque eu também não conheço todas. A trilha que foi pro Spotify não é completa ainda. Ela, pelo que eu vi, assim, tinha mais, um número de músicas assim, era mais de 30, assim, e no Spotify deve ter, agora eu não contei aqui, tá aberto, mas deve ter umas 20. Mas aí tu 20, vai no 20 e poucas. oficial, né? Tu vai no playlist, alguém É, deve ter playlist, feito alguém música já deve com ter todo feito mundo. com Com todas todas Com as do Dylan, com as do provavelmente. Dylan junto, E do né? Woody Fazendo. Guthrie. Mas uma coisa, eu tinha conversado com o Carlos logo depois do filme também. Eu ia falar dessa história que tu tá falando e eu queria que a Ana falasse primeiro, porque a visão da Ana me interessa muito, porque eu tenho aqui como a nossa roqueira, assim, por tradição, assim, ela vai em shows, assim, com amor, assim, com um amor que até eu já tive mais por shows de rock, agora eu vou, assim, mais tecnicamente, vou trabalhar, vou escrever, né? Mas Márcio, a história do Mangold, dele e do Timóteo, da profundidade, porque eu acho que talvez isso que tu tá falando do filme não me incomodou. Eu gostei como filme, como realização. Mas saber que o cara estudou 5 anos para composição desse personagem e fez um personagem o máximo que ele podia. Só que como ele é um ator mais jovem e ele é o ator do momento, assim, tu sempre assim acha que poderia ter mais profundidade na composição, isso não é às vezes ele que dá, que é o diretor, que é essa história do diretor conversando com o ator, aquela coisa que a gente já viu em qualquer filme do Woody Allen, assim, que o cara chega assim, tá, fulano, aqui ó, eu tive com o Dylan na leitura lá, faz isso. E eu acho que ele tá super bem. Cara, quando eu vi ele cantando e botei os plays das duas assim, lado a lado, cara, tem uns timbres assim que a gente reconhece e ele canta todas as músicas, faz todas as inflexões da moto, ele convence e ao mesmo tempo acho que falta alguma coisa. Mas eu acho que isso ajuda, sabe? O fato dele cantar e dele não cantar mal, não que ele esteja imitando o Dylan ali, mas ele Sim. canta e canta razoável ali, né? Ele toca também, ele te deixa imerso no filme, assim. Porque às vezes tem algumas cinebiografias que o cara vai cantar e daí tu sai completamente, porque ali é completamente outra coisa. Ou tem uma dublagem, ou tem alguém fazendo, né, um lip sync ali, né? Sim, mais ou menos a Maria, a Angelina Jolie na Maria Callas. O próprio cara da biografia do Queen ali, do Bohemian Rhapsody. Sim. Então aí perde a naturalidade. Ali não, como eles tocam, tipo, não só ele toca, ele erra, né? Tem um momento que ele tá no estúdio tocando e o cara, não, para, tu tá cantando fora do microfone, tá te mexendo muito. Ele volta, para e começa a tocar no microfone. Então todos esses pequenos detalhes que normalmente ficam fora. Uma coisa que eu sempre brigo com essas biografias de artistas, assim, de cinema, é que falta música, né? Não só a quantidade de músicas tocadas, mas eles fazendo a música, eles tocando no estúdio. Porque geralmente são só os shows. E nesse filme não, mostra ele no estúdio, ele errando no estúdio, ele compondo compondo na frente da Joan Baez, ela brigando porque ele tá compondo na frente dela, que meio que se, como se estivesse se engrandecendo ali naquele momento, pelo menos é a percepção dela da coisa. E eu acho que esse filme traz uma isso. espontaneidade, assim. né? É um filme de música para músicos ou para quem gosta de música mesmo, assim. Então, eu já tinha comentado, isso até estava repetitiva, mas assim, eu gosto muito desse recorte de inícios de carreira e um gênio e tal, e eu estava com essa expectativa ali, como é que vão retratar esses primeiros anos e tal. Eu acho que até tinha falado um pouco, né? O Márcio tinha falado um pouco dessa coisa assim, de focar muito nele e na personalidade. Eu acho que o filme consegue mostrar essas controvérsias dele. Não era exatamente um fofo o tempo todo, né? As suas complexidades, enfim, ali, como ele se relaciona com essas várias pessoas tão importantes que surgem, né? Então me chamou a atenção, por exemplo, o papel da Sylvie, a Suzy, mas porém Sylvie.
que ela não do mundo da música, mas leva o Dylan para esse lugar do contexto político e social ali, né? Faz ele se inteirar das coisas que estavam acontecendo nesse momento, assim. Então eu acho que fica bem isso no filme. Um pouco ele dá bola, um pouco nem tanto, mas eu acho que, enfim, eu gostei assim como isso foi colocado, né? Como ele se relaciona com o Pete, né? Que o toma como pupilo, digamos assim, né? E o Pete é um ferrenho defensor do folk, né? E fica meio essa coisa, né? Eu adorei uma analogia entre velas e lâmpadas, né? A coisa que estava se transformando, mas o Pete, claro, ainda estava defendendo lá o seu, enfim, o folk, o seu estilo, enfim, né? E eu também estava muito, assim, na expectativa de ver como é que a Joan Baez, ou Joan Baez, me ajudem, ia ser apresentada no filme, como isso ia ser desenvolvido. A atriz está muito bem, maravilhosa. Vocês comentaram que ela aprendeu a cantar, né? Sim, durante a Covid também. E vai muito bem, assim, muito maravilhosa. E a personagem também. E ela cada um acho que tem o seu papel ali na vida dele, uns mais na música, outros em outras questões, como a Suzy e a Joan, que eles também têm ali um romance, mas tem a questão toda da música, né? E como que ela enfim, como ela aparece nesse contexto com ele, como a percepção dela, às vezes a percepção dele, e, enfim, acho que gostei do Timothy também na interpretação. Por vezes parece que fica um pouco assim, meio linear, assim, né? Ele tipo baixa os olhinhos, tem aquele jeito, uma composição mesmo igual, né? Assim, aquele jeito assim, um pouco. Parece que o Bob Dylan é sempre assim, não era. Tu vê os vídeos da época, não era assim, todos tremelicados. Exato, né? Mas talvez não sei a minha percepção, mas talvez para dar esse aspecto de uma certa vulnerabilidade dele, né? Assim, que tá meio, né? E um gênio que tem também o seu lado mais vulnerável, mais, né? Enfim, então gostei também. Gostei das interpretações. Acho que o Edward Norton também está muito bom, né? Ele está bem como um defensor do folk ali, tá? Uma coisa difícil ele e tal. E no geral gostei bastante, assim. E enfim, achei que até chegar no Newport lá o festival é 65, esse que dá uma confusão grande lá na hora. Então acho que gostei desse trecho, desse recorte, desse período ali todo. Vamos lá. Vou começar com as coisas que eu gostei, assim. Eu gosto que ele não é chapa branca, muito pelo contrário, né? Acho que não deixa de ser corajoso tu pegar um personagem do tamanho do Bob Dylan e tu fazer um filme que o cara, bem na verdade, ao longo do filme é um grande escroto, né? Ele é uma mala ali. Ele é um gênio, tudo mais, mas ele é aquele cara que, tipo, ele não lida da melhor forma nem com a Suzy, nem com a Joan Baez, mesmo com os próprios amigos ali. Mentores. Acho que o Guthrie talvez é a relação mais sincera dele ali. Então, assim, acho legal que o filme tenha mostrado isso, assim, não tenha... De novo, né? A gente vai pegar o filme da Amy, não o documentário, que é ótimo, mas o Back to Black do ano passado. Era um filme que dava a entender que ela não gostava de cheirar cocaína. Tipo assim, a Amy Winehouse, né? Vamos respeitar a história das pessoas, pelo menos. Gosto que o filme faz isso. A gente seguido aqui discute alguns aspectos de assim, quando o filme... Tem alguns filmes que eles são bons, mas quando eles acabam, ele acabou ali, não tem muito o que discutir, assim. Esse eu acho que não. Para além de ser uma biografia, uma cinebiografia, ele tem uma discussão ali sobre, não o que é arte, né? Mas assim, é o cara que ele quer continuar explorando os seus limites, né? Seus limites não, ele não é um cara acomodado. E tem aquela briga ali, tanto dele com o pessoal do folk, mas acho que, aí depois o Márcio vai nos corrigir, me parece que é uma briga dele com ele mesmo também, tipo assim, vou sair disso aqui, não vou sair, porque assim, ele era o bambambam do bambambam ali, né? Só que é aquilo, o artista
bom mesmo, um cara muito acima da média, ele não quer ficar fazendo o mesmo disco sempre. Ele não quer ficar fazendo o mesmo filme sempre. Ele quer, tipo, tentar coisas diferentes. E o Dylan não é um cara que tentou isso, sabe? Dá pra tu fazer algumas relações ali com... tipo, o pessoal do folk... Eles não são... É um filme sem vilões, né? Não tem vilão. Mesmo que ele seja meio escroto, tá? Ele não é o vilão do filme. Os caras estavam tentando... Mais do que defender o gênero, eu acho que eles estavam tentando ali defender o festival, né? Tipo assim, olha... Beleza, tu quer tocar isso? Toca, mas não vai tocar aqui. Não. Não tô dizendo que é certo não, mas tu consegue se colocar nessa posição, assim. Então tudo isso eu gostei. Também acho que as músicas, elas encaixam. São muitas, mas nenhuma delas tá ali forçado. Tipo assim, tem que aparecer um momento que vai tocar Blowing in the Wind. Tem que aparecer um momento que vai tocar Like a Rolling Stone. Não, elas têm um porquê delas aparecerem. Ontem eu tava vendo um filme do ano passado, brasileiro, que é aquele... Roberto Carlos? Não. É que eu li o livro na época da faculdade, que era da Rádio Fluminense. O do Aumenta que Isso Aumenta que Isso é Rock and Roll. É divertido, assim. Tem umas cenas meio constrangedoras, mas é divertido. Só que é o contrário. Tu vê que as músicas estão ali do tipo assim, olha, a gente tem que retratar os anos 80. Então em algum momento vai ter que ter a Blitz, em algum momento vai ter que ter Legião. Sabe? Não é natural o momento que as músicas aparecem. Um documentário que falou com eles, daí o documentário é legal, assim, mas o filme... O filme, tu sente as barras muito forçadas, assim. E no filme do Dylan, não. Tipo, faz sentido a música tá ali pela história. Mas, assim, eu vou discordar um pouco de vocês. Eu não comprei o Menino Chalamet. Pra mim, a maioria das vezes era o Chalamet fazendo Bob Dylan. Tipo assim, não rolou a... Como é que é o termo aquele... Não é a suspensão da descrença. Mas, enfim, de tu, tipo assim, tu se desligar que tem um ator ali. Tu acredita no personagem e vai. Eu acho que ele... Assim, o filme começa em... 61. 61. Então vamos lá. 4 ou 5 anos se passam. Cara, o Bob Dylan não tem a mesma cara e o mesmo jeito durante 5 anos. O Márcio contou isso também. Sabe? Em algum momento ele pode, nem vocês falaram aqui, botar a olhinha meio palmo, baixar a cabeça. Mas não é a vida inteira assim, cara. Não sei se também, como nem tu disse, pode ser uma questão do diretor. Mas acho que ele é meio... monocórdico. Talvez isso. Então, assim, acho que o resto eu comprei mais o Edward Norton, comprei mais as duas meninas ali, mesmo o Johnny Cash. Mas aí também não sei, sabe? Daqui a pouco era isso mesmo. Uma coisa que me incomodou na hora era assim, ele me parecia ainda muito menino por uma figura que nem o Bob Dylan. Mas daí depois eu fui olhar as fotos. Do Bob era 21, exatamente. Tipo, aí eu fui olhar as fotos e o Bob Dylan tinha uma cara de um gurizinho, assim, cara. Então, tipo, retiro minha crítica nesse aspecto antes de fazer. A idade do Chalamet, agora eu acho que o Bob Dylan chegou no começo dos anos 70, eu acho. Estaria o Bob Dylan dos anos 70. Exato. Mas, então assim, essa crítica eu não faço, porque o Bob Dylan tinha mesmo uma cara de criança. Não, eu ia só falar uma coisa, até do Timóteo, de umas entrevistas que eu vi, que a reflexão dele, por exemplo, a gente acha que a composição dele talvez pudesse ser mais profunda, etc. Eu, por exemplo, também tenho, apesar de achar que ele foi bem musicalmente, etc. Mas essa composição dos 60s, que é um período que a gente não vê. Eu nasci em 69, por exemplo, não vivi, mas queria ter vivido. Que e ano, ele fala... Que ano, né? Como? Que o ano, ano da Lua, né? O famoso ano da Lua. E aí, ele fala... que quando fazem uma pergunta, acho que não sei se na Variety, Vanity Fair, alguma das entrevistas, ele fala que para ele relacionar com o Duna era exatamente aquela ficção que estava sendo feita nos anos 60 também, né, daqueles caras que tinham os Asimov da vida também, os Arthur Clarke, que estava sendo feita, e também a gente fazer o recorte dos 60, que esse recorte da eletrificação era o que atingia os nossos festivais de música que começaram em 65. Sim. Então, cara, é uma
efervescência que eu Os acho... Mutantes eram vaiados, os Mutantes Sim, eram os vaiados, Mutantes né? eram vaiados pela eletrificação, eles acompanhavam o Gilberto Gil nos festivais, né? Então isso eu acho legal, assim, nesse ponto ele me emocionou mais por cara, todas as coisas que acontecem nos anos 60, por que vocês são bitomaníacos também, eu não sou bitomaníaco, mas gosto, mas... de esse período dos 60, cada coisa que se retrata dos anos 60, a gente compra a ideia, porque a gente parece que é uma coisa que não viveu É que era um período de mudança, né? De transformação. Tu saía da galera do pós-guerra, ali imediatamente do pós-guerra, e tu entrava no momento em que várias coisas estavam acontecendo. A questão do boom econômico, né? As pessoas tinham mais dinheiro, né? Os jovens começaram a se libertar um pouco mais, tu tinha mais possibilidade de fazer as coisas, né? E o filme mostra um pouco isso, assim. O filme, além da questão da música, ele encaixa com o contexto sociopolítico da época. Tipo, ele mostra, tipo, a crise dos mísseis de Cuba ali, daí Bob Dylan e a Joan Baez saindo no meio de Nova York, a galera fugindo. Me lembrou muito o período da enchente aqui em Porto Alegre. Quem não estava debaixo d'água, aquele sentimento de urgência, assim, de que tu tinha que sair rápido para fazer as coisas e comprar, ir para casa, onde é que eu vou ficar. E era um pouco isso, porque não sabia se o Cronkite fala na TV ali, o apresentador, tipo, ó, vocês vão dormir hoje, não sabem se vão acordar amanhã, né? Pode ter uma bomba atômica aqui. Então, esse era o sentimento, assim. A mesma coisa com a questão da morte do Kennedy ali, que foi um momento muito marcante pro Bob Dylan, assim, tipo, até hoje, tipo, a última grande música dele, aquela Murder Must Fall, é sobre o assassinato do Kennedy, assim, uma música de quase 20 minutos, assim. Então aquilo ali marcou muito e mostra ali também, ele vendo aquilo, então todo esse ambiente ali do contexto dos anos 60, e era um pouco isso que ele vivia internamente, assim, porque eu acho que o nome do filme, Completo Desconhecido, é não por ele ser o completo desconhecido porque chegou na cidade, mas porque ele era um completo desconhecido pra galera em volta, que tentava entender ele e não conseguia, e pra ele mesmo, porque ele também não sabia o que ele estava fazendo e pra onde ele via. E o Mangold fala que quando ele conversou com o Bob Dylan, teve umas 4 ou 5 conversas, eu acho, com o Bob Dylan na época que estava fazendo o filme, e ele perguntava o que o Bob Dylan sentia sobre o momento e tal. E até hoje, diz que o Bob Dylan diz que com 80 anos não sabe muito bem o que aconteceu ali, como é que ele chegou àquilo ali, o que aconteceu, por que ele fez aquilo tudo. Entendeu? Então, tu tá envolto num turbilhão e tu segue rumos que tu imagina que sejam melhores para tua carreira. Tu tá envolto em todo o mistério, tá chegando a invasão britânica, os Beatles. Mas é curioso, se a gente tentar fazer uma relação com hoje em dia, tá? Talvez eu entre no papo de tiozão, aí o Márcio me puxa pra... Sim, porque eu sou jovem. Como diria o Bernardo, jovem. Não, uma outra vez a gente teve uma discussão parecida, assim, acho que a Maura estava aqui, não lembro. Que é o seguinte, de novo, ele já era, quando ele vira elétrico, ele já é um nome estabelecido. Sim. Tá? A minha questão é, assim, tem muita novidade na música hoje, mas não é na turma que tá lá em cima. Tipo, os nomes estabelecidos, assim, a galera que já tem seu nome feito, me parece que hoje em dia esse nível da música lá em cima experimenta muito pouco. A base talvez experimenta mais porque, enfim, tu tem mais pra onde ir, assim. Eu acho que hoje em dia a música tá, tipo, enfim, tu tem que ter lá seus toques no Spotify e tu tem que fazer render. É aquela história que a gente já disse aqui, as bandas antigas, elas não fazem a música nova, elas saem pra fazer turnê pra tocar as músicas antigas. Não sei se tem alguém hoje em dia que, sei lá, a Beyoncé fez um álbum country, talvez. Mas assim, desse primeiro time, rock até é difícil tu achar hoje, assim. Quem são as grandes bandas de rock hoje? Assim, que lota estádio. Seria o quê? O U2, que não experimenta nada há uns 30 anos. O Oasis, que vai tocar as antigas, né? Voltou agora. Ou tem um exemplo, não é exatamente... Tem um exemplo que eu acho que é bem claro disso, assim, de uma banda que não é nova, mas é recente, assim, que é o Radiohead. O Radiohead chegou a um status ali com o OK Computer, que eles tinham que escolher. Ou eles viravam Coldplay, né, que o Coldplay também virou Coldplay. O Coldplay virou mais Coldplay ainda. Virou mais. Ou eles viravam Coldplay, ou eles começavam a experimentar e seguiam para um caminho mais artístico, que foi o que eles fizeram. Mais eletrônico e tal, que não é aquela... Tu não vai mais lançar Creep, tu não vai mais lançar o Karma Police, mas tu vai lançar outras músicas que talvez vão influenciar muito mais
mais gente do que se tu estiver nas paradas. E essa foi um pouco a opção que o Dylan fez. No filme tem uma cena no final ali que eu acho o Pete Seeger entra no quarto e acorda eles ali e conta uma fábula, no caso ali, que é das colherzinhas de chá e do que o Bob Dylan chega com uma pá, né? E é isso, assim, o folk era uma colherzinha de chá, né? O próprio Newport era um festival, que não era só um festival, ele era um evento, né? Tinha um lugar que tu tinha o show, que obviamente era o principal, né? Mas tu tinha um monte de outra coisa, tu tinha oficinas rolando, tu tinha seminários rolando. Ele me pareceu pequeno, ele era realmente pequeno? Os padrões da época, acho que sempre que o folk não era uma grande coisa, mas era um festival importante que tu ia. A região girava em torno do folk, né? As pessoas estavam. As pessoas estavam ali, mas era uma coisa nichada. O Bob Dylan cresceu e era o star que o folk nunca teve, né? E por isso o Pete Seeger se ressente, porque eu vou perder aquele cara que ia me levar, ia me jogar pra cima, né? Eu tava lendo... Vou perder o Soares, entendeu? Boa. Eu vou perder o Soares e daí... Mas eu tava lendo que a relação, tipo assim, que ele não foi tão contrário ao Dylan ali como o filme dá a entender. E assim, o filme dá a entender que mesmo que ele tenha tentado dar uma machadada ali nos carros... Essa aí eu vou falar depois. A relação deles nunca foi ruim, mesmo depois disso, né? Não. É que eu acho que ele fica... Desculpa, mas é que eu lembrei. Ele fica numa situação difícil, o Pete, né? Porque ele tem ali toda aquela comunidade... E o festival e tudo girando em torno do folk, mas ele tem o Dylan também, que ele admirava por estar também querendo se experimentar e querer fazer coisas novas, né? Eu acho que é bem um conflito ali na hora que dá confusão no festival, um conflito pro Pete, né? Dessa coisa assim, posição difícil, né? Ter o produto dele pra né? Na real, assim, eu acho que o Carlos falou do Machado e a Ana falou da confusão, assim, de como as pessoas perceberam o momento, assim. Essa história do Machado é uma história famosa, assim, não sei se famosa para todo mundo, falar, mas para quem convive com o Bob Dylan, é uma coisa que a história conta que o Pete Seeger, que pegou um machado, quis tentar cortar os cabos de som, mas não conseguiu porque impediram. O Pete Seeger depois diz que não, que o que ele fez foi que ele disse que se tivesse um machado ali, ele cortaria os cabos de som, que ele falou para alguém ali que estava em volta. E daí a história tomou uma outra proporção. No filme, eles resolvem de uma maneira legal, porque eles mostram o machado, mostram ele olhando pro machado, e ele pensa, e a mulher, que ele imaginou, a mulher chega e diz, a mulher dele tá ali, segura ele pra ele não ir. Então eles meio que botaram um easter egg ali. Faz um fact-checking pra gente ali, o que tem de... Tinha aqui. Vamos lá. Não sei se de tudo, do que eu me lembro. Assim. Tem, tipo o começo do filme, ele tem a parte que ele vai num clube ali em que ele vê a Joan Baez tocando, depois ele toca, daí no mesmo clube ele conhece o empresário dele, que vai lá do lado e fala com o John Hammond, que é o... Tudo aquilo ali é real. Não, mas não ali, né? Tipo, não aconteceu tudo num lugar só, né? Na mesma noite. Na mesma noite. Aconteceu em vários meses ao longo O encontro no hospital é real? Ele foi no hospital ver, não sei se com o Pete Seeger, acho que não. Mas ele ia visitar o Woody Guthrie. Mas ele diz, o lance do cartão é real, que o Woody Guthrie deu um cartão pra ele dizendo, não tô morto ainda. Mas não era um cartãozinho bonitinho, era uma coisa escrita à mão ali, que ele escreveu. Não Sim, ele tava muito doente já. Que ele já tava doente. Que mais? A relação dele com a Baez. Com a Baez é um pouco aquilo ali. Próxima, assim, né? É muito O próximo. Gonzaga tem uma passagem disso. O Gonzaga conversou com a Joan Baez. Pois é, né? Uma coisa só antes do Gonzaga falar que eu achei muito legal dela, não só da forma como ela encarnou, mas a forma como ela fala Bob Dylan. Tu vê a Joan Baez nos documentários falando Bob Dylan, ela fala Bob, que ela meio que estica o O, assim, e ela faz exatamente isso no filme, assim, eu achei muito detalhe do detalhe. O detalhe, né? Não, eu só ia falar que eu tive o prazer quando ela veio tocar aqui em 2013, de entrevistá-la, e aí eu puxei mais para esse lado do ativismo, para esse lado e uma das perguntas foi assim, a relação da tua com Bob Dylan, como continua? Como é? Ela é zero, mas eu continuo admirando, eu continuo achando que as músicas dele são... Aí foi o 6 graus de separação com o Dylan meu foi esse, o máximo de perto que eu cheguei, porque tu foste nos 2 shows, né, daqui do Dylan. Eu fui nos 2 aqui e fui no Rio. No Rio também, né? Eu nunca com os Stones no Rio. O Dylan é uma... Então, são sempre as mesmas músicas, mas nunca as mesmas músicas, né? Mas ele troca muito, mas aí é que tá a questão da evolução dele, assim, porque até nas músicas que foi... Ele dá uma entrevista, ele dá uma entrevista que diz que eu acho que ele estava fazendo uma turnê com o Tom Petty nos anos 80, e ele estava tocando sempre as mesmas músicas, assim, o Tom Petty queria que ele tocasse outras músicas do repertório, e ele, tipo,
eu não vou tocar porque eu não me relaciono mais com essas músicas, não sinto mais o que eu sentia. E daí chega um momento que ele vira a chave, que ele pensa, eu encontrei um jeito de tocar essas músicas de forma diferente, assim, que é um pouco dessa coisa de ele estar constantemente evoluindo, inclusive nas canções, assim. Mas voltando para a questão do filme ali, dos fact-checking, no caso, entre aspas, assim, tipo, é o momento, aquele momento que a Suzy vê ele tocando The Times They Are a Change com ela, com a Joan Baez também no palco. Sim. Não teve aquilo ali. Não teve. Em 65 também ela não foi pra lá. Né? Ele já não estava com ela em 65. Exatamente. O Bob Dylan estava, inclusive, com a mulher com quem ele ia casar em seguida, que era a Sarah, que virou a mulher dele, que foi mãe do Jacob e tal. Então ali tinha uma outra mulher na história que eles tiraram. Eu acho que para não botar muita gente também, né? E segundo, porque no acordo de divórcio do Dylan com a Sarah, que ele deu a grana e tal, uma das coisas que era que nada. Ela não podia dar entrevista, falar sobre a vida dele e tal. Eu acho que ele meio que usou o mesmo caminho. Não falou. Negócio que eu te perguntei, mas vamos dividir aqui com o público, que no filme parece que o riff de teclado de Like a Rolling Stone nasceu assim. Tipo, que o Al Cooper errou. O cara ali, chegou né? lá, tu não vai tocar a guitarra. Então toca o órgão lá, cara. E aí o cara isso não, e virou um riff não histórico. Não parece. Não, então, assim, eles estavam no impasse. Mas não é. Eles estavam no impasse ali com a música, eles estavam tocando, mas não achavam a versão ali, né? Até que tem várias takes dessa música. Eles lançaram um disco há pouco tempo que tem todos os takes ali. E daí o Al Cooper chegou lá pra tocar, mas aí já tinha dois guitarristas lá tocando, mais o Bob Dylan, então não precisava de um guitarrista. E ele realmente sentou no teclado e começou a fazer uns riffs e daí saiu. Não sei se foi tão automático no filme, que ele senta, para e começa a tocar. Provavelmente não foi tão instantâneo, mas foi mais ou menos aquele apito também, é isso que eu também não tenho, se ele comprou essa eu não sei. Também não sei. Mas acho que foi uma forma legal que eles resolveram. Mas isso tem na música, a gravação tem, né? Tem na música. O ápice do filme, que é o lance do momento lá do Newport, de 65, que eu estava até comentando na saída que a gente saiu do cinema, tem a briga entre o empresário e o cara, um dos organizadores lá. Aquela briga existiu, mas ela foi antes, ela não foi durante o show do Dylan, porque durante um dos seminários parece que o cara vai apresentar o Paul Butterfield Blues Band, né, que eles citam no filme ali. E daí ele faz uns comentários meio... desmerecendo a banda, e o Alan Grossman, que era empresário também dos caras, vai tirar as dores e eles se atracam no soco. Porque tem isso, assim, tem a questão do elétrico, o Dylan tocou elétrico ali, mas já tinha gente tocando elétrico ali. O Paul Butterfield tocou antes do Bob Dylan ali, e já tocou elétrico. O John Hooker já tinha tocado elétrico lá. Então, assim, não foi o Bob Dylan que chegou ali e tocou elétrico. A questão era ele dissociando do movimento folk. Mesmo a questão das vaias, até hoje tem muito debate sobre se teve as vaias ou quanto de vaias teve. Por quê? O Judas não foi ali, então o Judas foi na Inglaterra e eles botaram ali meio que para fazer tudo uma coisa só, que chamaram o Dylan de Judas durante o coisa. Ele meio que diz, eu não acredito, você é mentiroso, toca alto pra caralho. Ele diz isso, os caras começam a tocar Like a Rolling Stone. Foi na Inglaterra. Mas a questão das vaias, dizem que não foi todo mundo vaiando. Não se sabe se foi 50-50, se foi 40-60 para um lado, mas teve vaia, mas teve muita gente aplaudindo, né? E muita gente que vaiou, diz que vaiou não porque ele tinha sido elétrico, mas que não estava ouvindo, porque a qualidade do som não era tão boa e a distorção estava muito alta e elas não ouviam Bob Dylan cantar. E daí começaram a vaiar. E isso o Pete Seeger alega que foi por isso que ele quis desligar também, porque ele não estava conseguindo ouvir o Dylan. E daí ele foi lá para reclamar porque ele queria ouvir, porque tinha muito barulho e eu acho que estava mal equalizado. Assim. Isso é uma outra coisa que o filme fala. O filme até está indicado também a som, depois eu listo aqui todas as categorias. Ele visivelmente sobe o som do filme, não só da música. Sim. Naquela reta final, né? Que eu acho que é pra dar o impacto, pra trazer mais de como é que foi na época. Depois ele foi, toda a turnê, depois ele era realmente vaiado, né? Tipo, ele chegava pra tocar, fazia um set acústico, quando ele chamava o The Band, que na época era o The Rocks, né? Que depois virou o The Band, aí eles começavam a vaiar. Até que o Levon Helm saiu da banda porque ele não aguentava mais ser vaiado. O guitarrista que ele encontra no elevador lá, o Bob Newhart, que é o cara do Daisy and the Six Jones, né? Que é o baixista, eu acho, do Daisy and the Six Jones. Ele teve um papel decisivo na carreira do... decisivo no sentido que tinha a galera que era os parça do Bob Dylan, né? Tipo, os parça do Neymar e o Bob Newhart, esse era um deles. Tinha vários outros que circulavam no meio, tinha o Alan Ginsberg, que não tá ali,
Mas Sim. naquela época tava, tanto é que no vídeo do Subterranean Homesick Blues, o Alan Ginsberg tá lá atrás, e quando o Bob Dylan ficar passando as coisas, tá o Alan Ginsberg ali. Então, esse cara tinha vários outros em volta. Das cenas tem alguns livros, assim, daí tem os livros beats atrás, assim, alguma das cenas do filme tem, que o pessoal de cenografia ali, né, óbvio que vai botar, porque... Que a geração beat influenciou fortemente o Dylan, assim, em termos de letra e tal, até de postura, de como, né. E uma coisa que é legal, que eu estava vendo as entrevistas do Mennon, que ele disse que usou como referência um pouco, foi o filme do Amadeus, né, do Mozart. O Amadeus. Que é a forma como... Que é um filme que fala do Mozart, mas não só pelo Mozart, mas de como as pessoas se relacionavam com o Mozart. No caso ali, mais coisa Salieri ali. E ele meio que tentou replicar isso no filme do Dylan, que não só o Dylan, mas o Dylan em relação a John Baez, ao Johnny Cash, a Suzy. Vou dar uma listada aqui rapidinho nas categorias, tá? Tá indicado não em ordem de importância, pela ordem que está aqui no IMDb. Som, filme, direção para o James Mangold, ator para o Timothée Chalamet, atriz coadjuvante para Mônica Bárbara, que faz a Baez, ator coadjuvante, o Edward Norton, roteiro adaptado e figurino. Segundo as previsões da Variety, que até pouco tempo atrás dava o Chalamet vencendo, agora eles dão o Adrien Brody, vai passar em branco. Acho que mas sempre tem um filme bom que passa em branco. Né? A gente achava até que podia ser o Anora, né? Mas aí o Anora cresceu na... Eu queria chamar um detalhe assim pra gente que, por exemplo, todo mundo aqui tem, eu não sei se todo mundo aqui é músico frustrado, assim. Eu, por exemplo, toquei bateria e cantei, mas eu não me considero, eu sei que o Carlos toca guitarra, o Marcos toca também... Toca piano, né? Eu só toco a vida. Pois é. Mas, então já toca mais que a gente. Mas uma das cenas que mais me chama a atenção, que eu acho que talvez os músicos, que é a cena do Dylan com o músico de blues no programa do Pete Seeger. Sabe quem é aquele cara? Quem é o cara? É filho do Muddy Waters. O ator, né? Eu vi que o ator era do ramo, mas eu não pesquisei. Ele é filho do Mas, cara, aquele cara não existe, tá? Sim, o cara não existe, né? O Jesse alguma coisa. Ele é um personagem criado, né? Mas... Cara, essa cena dos caras falarem, que a gente diz falar por música, né? O cara jogou por música. Ali o cara entra, o cara ia pensar que os dois iam ficar se estudando e falando umas merdas. Assim, cara, a tua entonação, o teu tom, não sei o que, tá mais assim. Vamos fazer... Cara, isso pra mim é a música, sabe? É o grande... Pra mim foi a cena que... eu sempre digo... O Gonzaga sempre tem uma coisa... O Gonzaga gosta de se emocionar, mas eu gosto de uma cena que me toca e me dá aquele arrepio, assim. Cara, aquela cena... tem várias ali que, tipo... Outras também, né? Que essa é uma. Tem uma que ele tá cantando It Ain't Me Baby com a John Baez e tá a Suzy na plateia. Sim. E ela avalia o momento que ela tá vendo que, tipo, esse cara também nunca emociona, entendeu. Né? Não entendeu. Não vai, né? Não vai rolar, entendeu? Tem a parte que ele toca The Times They Are Change, assim, que daí mostra todo mundo cantando. E é a cena que, tipo, cara, o cara tá mostrando essa música pro mundo, né? Eu vi ele compondo essa música, ele não mostrou pra mim, ele tá mostrando pra todo mundo. Né? E um pouco isso, assim. E eu acho que a outra coisa que o filme mostra, assim, que é a constante evolução do Bob Dylan, assim, porque ele é um dos caras, um dos artistas, estilo David Bowie, Miles Davis, Joe Coltrane, são aqueles caras que estão sempre, que eu acho que foi pouco que o Carlos falou, assim, estão sempre evoluindo, eles não conseguem ficar parados, eles têm que fazer alguma coisa nova sempre. Não é que nem os Stones que estão há 20 anos tocando o mesmo show com as mesmas músicas. Muda um solo aqui ou ali, mas legal, mas a questão da é a mesma. Mantém a longevidade. Uma inquietação permanente. Assim, não, eles precisam estar em constante evolução, que foi um pouco o que o Dylan fez, porque o rock estava estourando, ele também disse que ele se sentia muito sozinho tocando folk, precisava de uma banda com ele para se sentir junto com outras pessoas, né? Daí depois, também assim, ele faz 3 discos com guitarra, e daí em 67, quando os Beatles estão fazendo o Sgt. Pepper's, o Beach Boys está fazendo o Pete Sounds, ele lança um disco que é quase folk, que é o John Wesley Harding, que é um disco que ele volta quase para as origens. Assim, né? E depois tem um acidente de motocicleta, que eles não mostram no filme, mas dá a entender, né, que ele anda de moto e tal. Jeito que ele anda que é também outra coisa meio confusa na história do Dylan. Não se sabe o quão grave foi, se aconteceu ou não, né, se ele usou aquilo ali. Foi substituído. Se ele usou aquilo ali para se afastar, porque ele é um cara que o filme também mostra isso, a questão da privacidade. É um cara que não gosta daquela gente em volta dele. Se na Beatlemania tu via aquele cara chegando e os Beatles correndo, mas eles estavam curtindo. No filme do The Doors também, o Jim Morrison mostra aquela galera em volta dele, ele gosta, tipo, o Dylan mostra o Val Kilmer gostando.
o Dylan se sentia incomodado com aquilo. Tanto é que ele se muda depois de 67 para Woodstock, justamente para fugir dessa coisa de Nova York, assim, então ele vai com a família pro campo, só que a galera descobre ele lá Faz igual. um festival, né? E daí eles levam, o Dylan vai levar o festival pra lá, e daí ele não toca no festival, porque eles esperavam que o Dylan tocasse no festival e não tocou. Sim. Então tem essa coisa dele querer fugir, até hoje, né, o cara. Que eu acho que essas questões das mortes dos anos 60, ali, dos Kennedy, do Malcolm X, do Martin Luther King, isso afetou muito ele. Depois nos anos 80 também, com o John Lennon, tipo, uma coisa que ele sente que pode acontecer com ele. Então ele tá sempre, não dá entrevista, não aparece, não vai no Nobel discursar, Nobel, né? entendeu? O cara que tá sempre à margem, assim. Gonzaga justamente adorou a prevenção dele. Não, eu acho que eu já o Gonzaga adora, agora Bob eu Dylan, eu me detive um pouquinho mais nos livros de letras dele agora, assim, por causa do filme, e eu acho que eu não vou rever a minha opinião, assim, mas é isso, é sério, a gente tinha discussões, lá na URGS, na Letras, a gente tem discussões da canção, o Fischer, o Guto Leite, eles dão aulas, e a gente vê a vida de Caetano, de Chico, como escritores e como músicos, e é legal, cara, o que o Dylan faz nas letras e nos livros, assim, né, e o Tarântula, por exemplo, também, cara, é uma loucura, assim, é um universo que é difícil chegar, assim, eu não consigo chegar no universo dele, apesar de porque eu não conheço tanto quanto o Márcio, por exemplo, acho que o Márcio já consegue decodificar, mas tem umas coisas que eu não consigo chegar. Eu, por exemplo, estava vendo nos livros aí, e uma pergunta que eu ia te fazer, é porque eu também queria ouvir a Ana sobre umas coisas que a gente falou fora, assim, mas a história das músicas dessa primeira fase, que é muito prolífica, assim, se ficou alguma música de fora, assim, porque eu vejo que tem algumas músicas da primeira fase, assim, lendo as letras e ouvindo, que falam muito de Nova York, e eu acho que não tem essa ode a Nova York, essas músicas tipo o Talking de Nova York, eu acho que não tem, eu acho que umas 3 músicas, e não fala, o filme roda ali, né, então não sei se tu acha que faltou alguma música da primeira fase ali, dessa... Tem umas músicas que eu gosto, assim, mas eu acho que não são tão representativas. Eu acho que as principais estão ali, né? Ali, que é né? Don't Think Twice, It's Alright, dúvida. Hard Rains Are Gonna Fall, Blowing the Wind, né? Eu acho que são as principais. Que ele tocou, The Times They Are Change, então eu acho que boa parte delas está ali, assim. Essa era a minha pergunta. A única coisa que eu acho que é um pouco desconexa, o filme é todo, não digo real, assim, mas ele é calcado na questão do ídolo, como a Ana falou, do gênio, mas falho, assim, né, com seus problemas, que o Carlos falou, no relacionamento dele com as mulheres e tal. Mas a parte que ele canta, parece toda vez que ele abre a boca, a galera, né, aquela coisa meio messiânica, assim, que eu acho que existiu, mas não era só isso, sabe? Teve momentos em que a coisa não funcionava, que era engraçado, sabe? E eu acho que falta um pouco isso. Tem até um disco dele, que é uma da série do Bootleg Series, eu acho que não sei se é o 6 ou o 4, que é um show dele no Philharmonic Hall. E daí ele tem uma parte que ele toca, em 64, ele toca com a Joan Baez. Eles estão tocando Mama... como é que é? Mama... Agora esqueci o nome da música, eu já ouvi 500 vezes a música e não esqueceu. Mama, You're on My Mind, uma coisa assim. Tá. Eles estão tocando essa música, eles tocam no filme também. E daí no meio da música o Dylan esquece a letra. E daí eles começam a cantar, e ela diz pra ele, o que você tá fazendo? Ele diz, não sei. E daí eles retomam. Daí teve uma hora que ele para de novo e ela deixa. When? Tá, when. Daí, when. Então tem todos esses pequenos detalhes. Aquele momento assim, que ele larga tem... o show no meio, aquilo é real. Que ele se Larga o recusa a show. cantar. Que ele se recusa a cantar com a Jo. Que ele não quer cantar Blowing the não sei, Wind. não sei. Ali ele é vaiado, por exemplo. Mas não sei. Então... Não, porque Eu acho que é uma pessoa com falhas, eu não né? me lembro desse momento, pode ter existido e eu não sei, assim, mas eu não me lembro. Eu acho que é meio que para representar essa coisa de que ele tá avançando na carreira e ele não quer olhar para trás, ele quer seguir adiante. Assim. Buenas, vamos dar notinhas, né? Porque senão a gente vai se alongar e a gente tem uma reunião também. Márcio, começa então aí. 0 a 5 estrelinhas. Eu dei 13,5. Ana. 4. Gonzaga. 3, eu vou no 3. Eu vou de 13,5 também. Pô, eu sou mais baixo, eu achei que eu ia ser. Mas eu não duvidava que tu ia ser mais baixo, Gonzaga. Não, eu gosto. Eu tô contente com o teu 3 já. Vamos pro bloco de dicas, só vamos fazer um Dicas Express hoje, dado o tempo. Márcio, começa aí.
Faz tanto tempo, Carlos, que a gente... Não é que eu não tenha dica, que eu sei que tem dicas acumuladas, mas hoje é uma rapidinha só. Mas eu achei que a gente ia dar dicas depois. Mas De enfim. música, não. Pode ser de qualquer coisa. Cara, então eu vou dar... Dos filmes do Bob Dylan que tem aí disponíveis, né? Eu acho que tem o documentário do Martin Scorsese, No Direction Home. Eu acho que tá na Netflix, não tenho certeza. Que pega bem esse período aí dos anos 60 ali, né? Então, pra quem quer um pouco mais de contexto histórico, pra saber o que bateu, né, ou não. Tem o... Eu acho que é esse. Tem um outro Bob Dylan que é mais famoso dos anos 60, que é do D.A. Pennebaker, mas esse eu não sei se tá nos plataformas de streaming, então não vou dar. Mas o No Direction Home. Tem um outro Netflix também, que é o Thunder. Aparentemente não tá mais em lugar nenhum aqui. Não. Então dei um... Viu? Então Jack Sparrow. Jack Sparrow. No Direction Home do Scorsese sobre Dylan. Vai, Aninha, eu? Não, é tua dica qualquer, né? Assim, qualquer não uma. precisa. Não, eu tô vendo em sequência, porque a gente tá tão acostumado com esse... Desculpa, o do Márcio tá. É esse aqui? Não, esse é Rolling Thunder Review, que também é do Scorsese. Esse é do Scorsese. É bom, mas esse é fake, né? Tipo, tem várias histórias fake. Não, ele é a história. Os shows ali são legais e tal, mas as histórias que eles contam é meio fake. Tá? Tem coisa que é verdade, tem coisa que é mentira no filme. Tá. De propósito. Desculpa, vai. Não, as minhas dicas eu tô vendo, eu não gosto de ver as séries do modelo antigo que a gente via no tempo de 24 horas, Arquivo X, que é toda semana, mas eu tô vendo duas assim, duas com um contexto diferente, vocês já devem ter falado uma aqui. Uma, inclusive, foi antes do Macabine, que é o Paradise. Eu vi todos são episódios pingados, assim. Legal, mundo apocalíptico, o mundo acabou e cria uma cidade caverna e aí tem umas intrigas entre o segurança do presidente, que é assassinado, bom, enfim, com a mulher que construiu a história. Disney, né? É Disney, é. E o Ruptura também, que é da Apple, que o Ruptura, já a primeira temporada era maravilhosa, e essa segunda mantém, eu achei que não ia conseguir manter. Então essa coisa do Ben Stiller, com os diretores dele, assim, da criação, e os atores, eu achei que eles não iam conseguir manter a história da primeira temporada. Então a Ruptura é a minha segunda dica. Eu quando sair daqui, eu vou esquecer completamente o que a gente falou aqui. Ah, exatamente, sai tá da com porta chip, ali, né? sai o chip. Eu brinco, Márcio, eu tô dizendo que o Ruptura é o Lost corporativo. Exatamente, boa. Não, eu tava pensando no Ruptura. Pensando. Tá, mas dica dupla. Não, que realmente a série é muito legal, assim, e tá sempre descobrindo coisas, e é impactante, te faz, assim, é gatilho, digamos assim. Tudo, né? Pra essa pode vida, acontecer um dia. Essa vida corporativa de trabalho, de sentimentos, enfim, essa coisa toda. E queria indicar o Nosferatu, que eu não sei como é que ele tá confesso que... Mais técnicos, os prêmios técnicos. Os prêmios mais ali, técnicos, né? normalmente, assim, maquiagem, né? Eu que gosto de ver as várias versões em cinema, em livro e ler também, enfim, gostei bastante, achei que tá muito bom. Tem o William Dafoe, né? Sim. Vira e mexe, tem o William Dafoe em algum filme. Acho que ele tá muito bem com o professor, né? Como o professor que é chamado lá e tal, né? Pra, enfim, ver o que tá acontecendo. E, enfim, acho que essas duas dicas aí. Tá, eu vou dar duas dicas. São dois filmes que... Não, um só tá no Oscar. Dessas indicações de curta live action, curta de ficção, né? É uma que tá na Netflix que chama Anuja. É um filme indiano, né? Tem 20 minutinhos ali. É interessante, fala um pouco de trabalho infantil acho que é Nova Delhi, né? Gosto do final porque... Eu não vou dar spoiler, né? Pois é, não sei. Quase ninguém vai ver, mas É curta, Eu né? Já dá assisti. spoiler de curta, cara. Eu O cara assisti... piscou, chegou o spoiler. mas é legal. É um filme querido. Eu assisti, acho que logo que entrou, assim, me sugeriu e eu fui assistir, achei muito bacana, assim, muito lindo e impactante Isso, também, né? E outro que eu vi ontem, quando eu fui ver esse da Rádio Fluminense, eu vi que entrou no Globoplay. Eu sou da turma que não achou tudo isso que estavam falando, mas de qualquer forma dou a dica para que as pessoas possam ver. Entrou no Telecine Tudo que Imaginamos como Luz, que é o indiano que dizem que deveria ter sido, estar, né, se ele fosse indicado, ele poderia ser o favorito. Não tava agora, né? Tá. Ele... Melhor que o RRR, não? Não. Melhor que o RRR tem que ser muito bom, né? Aliás, esperando ansiosamente o novo filme do nosso Rajamouli lá. Do Raja. Vamos lá, quem é que tá com a edição deste programa? Thiago Basso. Então tá, tudo com o Thiago Basso. Quero agradecer a Ana, quero agradecer o Gonzaga. Márcio, quem vai ser a próxima vez?
Vai Tem ter que ser um o 2? filme do Bruce Vai ter um Springsteen. 2? Vai. O Timothy, Pode fazer numa dois. entrevista, ele disse... Pode fazer. Olha. Tem várias épocas do Bob Dylan, pegar o Bob Dylan, né? a separação do Bob Dylan, fazer um drama Bota ali, Kate a Blanchett parte de que ele novo, virou né? religioso Cara, nos anos 80. vai virar tem o várias. completo, desconhecido e furioso, E furioso. que vai ser a franquia mais longa. Não Vai. tão mais desconhecido, é, mas Eu um acho que tem que pouco. fazer a época em que ele ganha o Nobel de Literatura. E Tá, ele- aí sim, aí a gente aí chama- é só Gonzaga. Aí eu Só não vou na Gonzaga cabine, viu? Esse aí tá faltando. Eu só ia aproveitar para agradecer e dizer para quem está nos ouvindo que já curtem o C-Pop, curtam. E vou fazer um Maravilhoso. jabazinho, porque tem Ah, o é, o Cena Cena Rock. Rock. Cena Rock. Eu aqui também representando o Cena Rock. Curtam o Cena Rock no site e também nas redes, tá? É isso aí. Obrigada. Quer fazer teu jabazinho aí? Então, a gente no Arte Agenda vão ter uma cobertura maravilhosa de Oscar aí. Inclusive, quero convidar essa galera que está aqui, que vamos ver se eles podem participar. Quer falar de Maravilha. Grêmio São Raimundo? Não. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até semana que vem.